Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast Cristianismo Inteligente e este é um espaço em que nós conversamos com nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, pastores, professores, esse pessoal todo que está interessado no conhecimento bíblico, no conhecimento filosófico e teológico, né, na religião cristã, no estudo das religiões de uma maneira geral também, no estudo bíblico. Então, se você tem sido abençoado com esse conteúdo, nós pedimos para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Se já é, compartilhe também nossos conteúdos, né, para que outras pessoas sejam abençoadas com tudo que estamos produzindo aqui. E hoje nós vamos conversar sobre o estudo bíblico, o estudo da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre a Bíblia e como nós podemos nos achegar a ela nesse sentido de conhecê-la melhor. E eu não poderia convidar outra pessoa para fazer essa conversa comigo, esse bate-papo, senão uma pessoa que ama fazer isso, estudar a Bíblia. Estou falando do meu amigo, o irmão Gilvan Silva. Bem-vindo, Gilvan, ao nosso podcast. Muito obrigado, meu querido irmão Ananias. É uma alegria. Fiquei na expectativa desde a primeira vez que a gente falou sobre a possibilidade de eu aqui vir. E aqui estou à disposição do senhor e do Senhor. Muito bem. O senhor é um, um amante da palavra de Deus. A gente tem percebido isso nos seus eh, projetos, né, nos seus trabalhos. E, inclusive, o senhor apresenta um programa na Rádio Nordeste Sim, Evangélica, né? né? A FM 92.5. 92.5, né? Programa aí explicando a Bíblia. Isso, aí o nome é bem interessante, né? É, Explicando a Bíblia. O senhor mesmo disse que era pretensioso, né? Era o nosso. soa um tanto pretensioso, mas a gente busca, assim, tornar mais simples, mais claro e mais objetivo possível essa explicação. É uma explicação de acesso, que Sim, tem até um propósito do incentivo à leitura da Bíblia, que haja esse interesse no cristão, especialmente o cristão evangélico, que é o nosso meio, de ler a Bíblia de uma forma sistemática, de uma forma cognitiva, de uma forma mais aprofundada, mas que seja despertado esse interesse. E a dificuldade de compreensão, irmã Ananias, da Bíblia, do texto bíblico, tem sido um dos principais fatores que afugentam o leitor. Eugene Peterson, após 40 anos lutando, tanto como pastor como incentivador à leitura da Bíblia, ele concluiu que as pessoas não liam a Bíblia porque não entendiam. Foi quando ele tomou a decisão de traduzir a mensagem, né? A Bíblia é aquela tradução, que é a tradução livre, a mensagem. Eu vou traduzir uma Bíblia segundo a linguagem dele próprio, com uma linguagem de rua, linguagem mais popular, mais acessível possível. Então, essa explicação, que no primeiro momento soa como pretensiosa, é uma explicação básica, aquela explicação trivial. Diria sim. que é uma explicação tão aprofundada. Até porque, Para funcionar como estímulo mesmo, como né? estímulo, o programa, O texto. o programa antes ele tinha 4 dias. Aí, por uma necessidade da nossa igreja, da diretoria, devido a alguns departamentos precisar daquele horário, aí hoje a gente está em um dia. E para mim é um dia muito satisfatório. É o dia da segunda-feira. Sim, De 13 às 14 horas a gente se encontra por meio da 92.5. muito bem. Eu, inclusive, tive já o privilégio de participar Foi como comentador. como Convidei o comentador. senhor. E logo o senhor irá novamente. É, O senhor só assovie quando for o período das férias. sim, Teve o irmão Giovanni nas férias, não se acanhe. Né? O senhor tem 2 férias no ano como professor, não é? isso. Esse período, né? Tá. Atualmente estamos comentando Salmos, um livro muito gostoso, né? De se ler, prende. Que os Salmos, ele, segundo
Calvino, né, João Calvino, ele diz que o salmo é a anatomia da alma, que preenche todos os recônditos da alma. O salmo ele atende qualquer necessidade da alma humana, da carência humana, né? Desse aspecto. É por isso que é tão apaixonante o livro, prende tanto a gente. Certo. Eu vou pedir, então, agora, já aproveitando essa sua fala, e já que nós vamos conversar sobre a Bíblia e o estudo bíblico, né? Uhum. Vamos fazer uma apresentação da Bíblia para. Imagine uma pessoa que não conhece a Bíblia, que nunca ouviu falar nesse livro, mas aí está ouvindo pela primeira vez, né? Que livro é esse? O que é que tem nesse livro? É um livro só? São vários Uhum. livros? O que é isso aí? O nome Bíblia por si já supõe ser uma biblioteca, um conjunto de obras, né? Então é um conjunto de 66 livros, que esses livros foram escritos num período de 1500, 1600 anos aproximadamente. Foram vários autores, claro, um período longo desse, foram vários autores de várias culturas, de várias épocas, e que, sob a direção do Espírito Santo, a supervisão do Espírito Santo, a gente chama de inspiração, eles trouxeram uma ideia única, sem haver combinação. E essa ideia, ela é a única no sentido literário que é ausente de erro. Só isso aí já prende o interesse de alguém. Então, ele conta basicamente a história do povo de Israel, né? A partir de Gênesis, do livro do Êxodo. O Êxodo é saída, né? O Levítico, que era uma família, a família de Levi, que cuidou do sacerdócio. Números, que devido às contagens, os censos que houveram no período do início e do final da peregrinação do Egito para Canaã. E depois vem Deuteronômio, que é a repetição, a segunda lei para a nova geração que havia nascido durante o período do deserto. E assim, se desenvolvendo, quando Moisés morre, assume Josué, e a Bíblia vai narrando essas histórias. Cada classe, ela dentro do seu conjunto, a Bíblia ela é integrada por classe literária. Isso foi o critério principal. O volume dos livros também, algum outro. A questão da cronologia não foi tão explorada assim. No caso do Pentateuco, que é os primeiros 5 livros, no caso sim, né? Mas o critério principal foi a classe literária. Então, quando o leitor ele põe o olho em Gênesis, ele é diferente dele pôr o olho em Romanos, de ele pôr o olho em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cantos. Cantares de Salomão é um livro poético, poético devocional que celebra a sublimidade do matrimônio, do amor entre um homem e uma mulher, né? O amor que Deus projetou e que alegra o coração de ambos, macho e fêmea, e reproduz, né, assim. Sim. Então, quando eu olho para Cântico dos Cânticos, eu olho com essa visão de um livro poético. Ali eu já vou procurar ver onde é que tem as figuras de linguagem, que é riquíssima, especialmente a, a, a metáfora, é muito rico aquele livro nesse sentido, entendeu? Então, já vou procurar identificar o que é que ele está dizendo além do escrito, né? Sem aventurar. Há critérios que, durante o decorrer da fala, a gente vai falar que uns critérios que são racionais, são lógicos, que levam ao leitor a concluir aquilo que o autor quis transmitir. Essa é a meta. Então, aprende. E, acima de tudo, a Bíblia, ele falando como um livro, é a instrução de Deus para o homem. A Bíblia é o livro da fé, é o manual de conduta humana. Se a pessoa se guiar pela Bíblia, essa pessoa não terá tropeço. Difícil é, mas a coisa desse contato com a Bíblia é tão maravilhosa que ela tem o perdão de Deus quando a gente não consegue atingir aquele objetivo que Deus planejou para a gente. Por isso que a igreja ela não é falível. Nada prevalece contra ela, nem o próprio inferno. Porque para a igreja quebrantada pelo Espírito Santo, há o perdão. E o perdão é
a misericórdia de Deus em ação. É a graça propriamente em ação. Quando se vai tendo esse contato e observando, eu diria que nem tanto o leitor, mas as pessoas que cercam, convivem com o leitor, que vai percebendo que está havendo mudança de conduta para melhor, caráter está ficando mais polido, aquela marca interior, ela está ficando. As reações, elas estão sendo reações mais puxadas para o lado das orientações de Deus, entendeu? Os valores, as buscas, né? Essa bênção que é a pessoa ir aprendendo a perder, que é difícil. Perder, ser afrontado. Eu tenho uma dificuldade imensa de lidar com essas coisas. Graças a Deus tem o perdão, tem a misericórdia, tem a reavaliação. Com Deus sempre tem chance. Deus é Deus. Então eu apresentaria a Bíblia com esse dinamismo dela, né, essa capacidade, que inclusive é um dos critérios para se escolher a canonicidade de um livro, é o dinamismo, o poder de transformar. Isso. Poder de transformar. Então a Bíblia é o livro que transforma, é o livro de Deus, é o manual de conduta da vida, é a bússola do céu. Sem, claro, passar por cima do sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus é É, fundamento. o senhor falou aí no critério que foi feito para organizar os livros Hum, numa sequência, né? hum, E não foi o critério cronológico, mas foi o critério literário, é isso? literário. Então, eu, quando estou trabalhando a bibliologia, né, essa apresentação da Bíblia, eu costumo pedir para as pessoas irem para uma página que dificilmente vão. É o índice, Ótimo, ótima ideia. porque o índice ele consegue lhe dar uma visão panorâmica, né, do livro, Exato. Exato. e você pode, a partir daquele índice, fazer exatamente essa divisão pelo gênero literário, né? Pronto, o senhor fez uma Na coisa que eu minha, também fiz eu na minha, já né? fiz. Já fica então a dica, né, para o pessoal ter essa visão panorâmica, essa visão ampla do texto. E há muitos livros na Bíblia, irmão Ananias, que eles não são usados com tanta frequência. E são livros pequenos, às vezes tem livro que é uma página só. Isso. Eu vejo como fundamental, por meio do índice, o leitor da Bíblia, a pessoa que tem comunhão com Deus, o servo de Deus, ele decorar a sequência dos livros. E pela classe literária, foi a forma que eu usei para decorar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5. Os históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth. Aí vem bem facinho, Samuel, Reis e Crônicas, que são livros duplos. Aí Esdras, Neemias e Esté. Eita, são 5 poéticos. Começa em Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí vem os 17 proféticos, sendo 5 maiores e 12 menores. Os menores são os mais difíceis. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Ou aí os maiores. Aí Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Maraquias. Glória a Deus. Consegui. Consegui. E vai ali. Aproveita qualquer tempo do dia. A gente tem tempo, a gente administra e produz esse tempo. As 24 horas que o senhor tem, eu também tenho. Então eu posso pegar e priorizar aquilo ali. Eu quero aprender, eu quero decorar, para não ficar tão feio. Vamos ler, irmãos, no livro de Ageu. Meu Deus, Ageu. Né? Tem uma história de um pastor amigo, Sim. que ele trabalhava numa empresa onde tinha um culto nas quintas-feiras e os clientes e funcionários tinham liberdade da direção de participar desse culto nas quintas-feiras. E ele era o pastor desse culto e ele, queridos, vamos ler na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E o irmão ao lado procurou para lá e procurou para cá e não encontrava. Aí chegou assim pertinho deles, pastor, qual foi a leitura? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Na minha Bíblia não tem não, pastor.
Aí ele pegou, ajudou ele. Se ele tivesse tido essa iniciativa de decorar por meio do índice, que está tudo na sequência, né, dos livros, Sim. aprender é fácil, porque quando ele está em Provérbios, não, mas eu quero Salmos, Salmos está antes de Provérbios. Não, mas eu quero Eclesiastes, não, ele está depois de Provérbios. Essa localização é fundamental. Agora, quando isso aconteceu com um irmão que estava Ele era na bancada, não crente, era um funcionário da empresa, inclusive. é, mas e quando isso acontece com um pastor, um dirigente de congregação? Pode acontecer. Eu presenciei já. Pode acontecer. Acontece. Pessoa Pode acontecer. Eu já vi uma ação assim, posso contar, meu irmão Ananias, eu vi como uma mão de Deus, Sim, um irmão que ele não teve a oportunidade de se alfabetizar, mas decorou alguns versículos, tem uma forma boa de você ouvir, mesmo aquele irmão sem ter se alfabetizado, mas ele é gostoso de ouvir ele vive. E no culto ao ar livre, chamaram ele para fazer a leitura da Bíblia. Ele ia ler um versículo, um dos que ele já decorou. Aí o irmão que estava aqui do meu lado, aí cantou aqui a pedra. Ele vai ler em tal canto. Aí ele olhou assim, não vai não, fulano, vou ler Mateus, que é para você procurar. E o irmão ficou aqui do meu lado, eu observando, e ele não achou Mateus, não. Depois ele se fez de doido, eu encostei a Bíblia aqui para ele, mas ele não encontrou. E eu vi a mão de Deus purinha naquela ação, porque o irmão conhecia onde é que estava Mateus, era um irmão crente que gostava de leitura de Bíblia, mas ele não localizou, mexeu, foi para lá, tentou buscar assim, e não localizou. Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, né? Pelo menos na ordem que se encontra na disposição bíblica. muito bem. Eu queria só que o senhor tivesse feito uma apresentação rápida da Bíblia, mas já mostrou aí a sua empolgação com o livro, né? A Bíblia é um amor. A Bíblia Não tem como a gente falar da Bíblia assim, não. Não, vou falar aí. Não, sempre nós nos empolgamos com esse texto, né? Exato. E As preferências, né? Eu procuro me despojar disso, meu irmão Ananias, de ter aquela preferência. Eu prefiro livro tal, literatura tal. A genealogia. As pessoas falam mal da genealogia. Deus colocaria tanto conteúdo genealógico no livro dele que não fosse importante. inclusive minha participação lá no programa, explicando a Bíblia, Foi tratando de genealogia, né? E Deus ajudou o senhor foi feliz ali naquele dia. Quando eu estava estudando, né, para sistematizar o que eu ia falar, eu disse, mas é tanta coisa que não vai dar tempo a gente. E a gente encontra só 2 ou 3 capítulos. Riquíssima genealogia. Outra coisa, Levítico. Não, porque Levítico é um livro muito gostoso, bom. Chega, a gente chora, molha as lágrimas as páginas da Bíblia com lágrimas quando está lendo Levítico. Aqueles cerimoniais, a dificuldade tá naqueles cerimoniais exatamente o texto do livro, que é a santidade. É exatamente, vamos colocar aqui aspas, esse mistério que precisa ser desvendado. Levítico é um livro atualíssimo. Jesus usou Levítico, né? É o próximo como a ti mesmo. Sim, verdade. Então, a gente já entrou aqui no assunto da importância, né, de ler a Bíblia. E ele perguntar qual é a importância de ler a Bíblia. O senhor já deu vários No sentido de utilidade, né? No sentido de gozo, prazer, de deleite, irmão Ananias, eu sempre gostei de leitura. Sempre eu gostei de ler. Teve fases na minha vida que eu lia anualmente 70 livros. 60, 70 livros por ano. Gosto de ler. E em 1984, Marineide, minha esposa, se converteu ao Evangelho. E eu fiquei indo para a igreja com ela, acompanhando-a sem. No entanto, me decidi, né? E ali eu já li a Bíblia completa. Li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em 84, sem ser crente. E eu fiquei maravilhado com a leitura. Eu não achei ela difícil. Essa compreensão básica
ela, ela, ela nos oferece aí aquela compreensão quando entra na questão do estudo, de cavar, de buscar mais. Essa, quanto mais se olha, mais se encontra, né? No livro Vivendo na Palavra, né, de Howard Hendricks, né, ele fala que ele professor de hermenêutica há vários anos e ele pegou uma classe entusiasmada, nunca tinha trabalhado com alunos tão entusiasmados, não sei se é aluno ou discente, né? Enfim. Uhum. E ele um dia propôs a buscar o texto de Atos 1:8, né? Semeei testemunho em Jerusalém, Judéia, Maria e tal, sobre vós o meu espírito e tal. Ele diz que eles encontraram 300 novidades, 300 mensagens naquele, frases, conclusões, coisas que estavam no texto. Então, quando se propõe a ler nesse sentido, agora a leitura assim de contato foi a leitura que eu li em 84, mas aquela ela já foi apaixonante. O que foi ruim para mim é que eu comecei a olhar para a Bíblia, mas eu mirava outras pessoas. Então a Bíblia ela revelava o meu pecado, ela revelava o meu erro, mas eu dizia assim, mas o irmão Ananias, ele é crente, isso aqui não está Tá fazendo correto isso. com ele, não. O Até senhor estava que, usando a Bíblia como retrovisor e não como espelho. exatamente, que é a forma correta de usar ela. É, como o saudoso pastor Santana dizia, irmão Ananias, é que ele dizia que para a questão da leitura e também da audição do que está sendo transmitido, pregado, existe o pai e o enxada, né? O pai, isso aqui é para Marineide. Marineide é minha É. esposa, isso aqui é para Marineide. Ah, se ela tivesse aqui. Já o enxada, não, isso aqui é para mim. Tudo que vem é para mim, tudo que sai é para mim, tudo que eu boto à vista é para mim. Porque a Bíblia ela foi escrita para mim. Mas eu penso, quem usa a Bíblia como retrovisor, ele vai usar ela como enxada Uhum. naqueles textos que estão na caixinha de promessa, Que são né? os mais atraentes na ótica superficial. Isso, A flor, né? aí vai dizer, não, é que é enxada. Aí aqueles que não estão na caixinha de promessa, aí vai ser a pá, vai para os outros. A enxada, dentro dessa ideia, a enxada ela se configura com o quebrantamento que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele moe o homem. O homem ele se desnuda se ele tiver o menor senso de autocrítica e de racionalidade interpretativa de texto. Ele olha para a Bíblia e ele se vê humilhado, ele se vê impotente. Ele olha para o Sermão da Montanha, que é o código de ética, como a gente diz, do Do reino, cristão, né? do rei, não, do cristão, do teísta. Quando ele olha, se ele fizer um checklist no Sermão do Monte, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Ah, ele vai descobrir quem ele é de fato e talvez não seja tudo aquilo que ele presume. A gente vê que não faz. O próprio fruto do Espírito Santo, quando se olha no exegese, é mais apurada, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a temperança, quando se vai olhar no que está escrito, meu Deus, e agora? Por isso que é do Espírito, não é um fruto meu, não é uma coisa que eu adquiri. Comprei um livro, comprei um celular. Não, não é de Deus, é do Espírito. Para que se manifeste aquele fruto nos momentos que a avaliação divina vier, você é aprovado ou não, vai depender da minha relação com o próprio Espírito. Eu preciso viver a vida dele, viver ele. Caso contrário, eu vou estar sempre me decepcionando comigo mesmo, aí a vida vai se embaraçando, né? A vida vai se embaraçando. Porque quem faz acontecer, quem faz a prática do texto é a ação do Espírito Santo em nós. Nós somos impotentes para cumprir. Muito bem. O senhor falou aí
já na forma como o senhor teve o primeiro contato com a Bíblia, né? Que foi e, e leu ela Foi. toda, leu a Bíblia completa antes de se Da converter, né? conversão. Dessa conversão. Hum, E, mas depois o senhor falou também sobre essa questão da leitura como um estudo, né? Então a gente já vai para esse tema aqui de formas de leitura hum, da Bíblia, porque eu costumo colocar aqui, existem formas de ler a Bíblia. sim, senhor. Existe uma leitura bíblica que eu chamo de leitura formal, formal de formalidade, Sim, que é a leitura no culto. sim. Existe a leitura oficial, né? Convido agora o irmão fulano, o presbítero fulano, o pastor, para fazer a leitura da palavra. Aí é aquela leitura que todos os que estão presentes abrem a Bíblia e faz aquela leitura. Então eu chamo aquela leitura de leitura formal, né? Mas existe uma leitura, por exemplo, que é a leitura devocional, Exato. que é aquela leitura da meditação, né? Da Isso aí, contemplação, Deus. isso, a leitura solitária, Isso. né? Individual. Tem a leitura anual da Sim. Bíblia. E eu acho que essa aí eu queria que o senhor explorasse bastante, porque o senhor tem até um projeto aí, eu tinha, né? É a Associação dos Leitores da Bíblia. Isso. É a ALEB, E tem a leitura como estudo. com estudo mais aprofundado. Então, fale aí um pouco sobre as formas de leitura. É, irmão Ananias, qualquer forma de leitura, ela é proveitosa. A leitura de contato, a leitura panorâmica, a leitura aformal, aquela que é a oficial se a pessoa fosse alimentar no sentido devocional, nas coisas que acontecem na igreja, eu vou orar na igreja. Eu vou ler a Bíblia na igreja. E se resumir aquilo ali, essa pessoa vai viver um cristianismo não tão inteligente, né? O cristianismo vai ficar não tão inteligente. Eu diria que é importante o servo de Deus, essa colocação, ele ter o seu momento devocional, que envolva a leitura e que envolva a oração. Ele precisa ter isso aí, né? Quando se começa a ler no interesse de conhecer o texto, conhecer a Bíblia, a partir daí vai nascendo interesses. Nesse período, num período mais adiante, eu me converti e conheci um irmão por nome de Nicodemos Cristiano, um amigo. Ele hoje mora na Zona Sul. E ele me incentivou a ir formando uma biblioteca. Ele disse, irmão Gilvão, olha, com 30 obras bem compradas, você já tem já. E foi me dando a luz. Hoje a gente não usa mais chave bíblica, concordância exaustiva. Celular, tem tanta coisa que facilita isso aí, né? Aí, A gente usa, só que a gente usa eletronicamente. mais eletronicamente, no sentido físico, mas eu gosto de ter físico, sabe? Hum. Um dia ele me propôs que comprando 2 concordâncias exaustivas pela internet, isso há acho que faz uns 25 anos, ele disse que comprando as 2 não pagava frete. E se eu queria a outra, eu disse assim: agora não, deixa. Eu não sabia o que era uma concordância exaustiva aí naquela época, olha. E ele comprou. Eu dizendo não, ele comprou. E quando chegou, eu paguei. Sei. Eu paguei, foi um livro muito proveitoso. Tá lá em casa, hoje eu uso pouco, né? Como eu falei aí, o celular ele atende muito a essa questão. Aí foi nascendo esse interesse de comprar livros e livros que ajudassem na compreensão do texto, porque é importante ler e entender o que se está lendo. Não é admissível o leitor ele se deparar com uma palavra desconhecida e ele simplesmente passar ou tentar entender dentro da ideia geral. Então, é importante ele saber o que é que aquela palavra quer dizer, né? E
Tem pessoas que pegam um versículo, a metade de um versículo, e explora e fala 1 hora. Já tem pessoas fazendo isso. Por quê? Porque aquela pessoa se interessa, né, nessa questão exegética, na exploração do que está ali, né? Isso. Agora, numa leitura, mesmo simples, não haver esse interesse em saber o que é que aquela palavra significa, né? Essa questão do contexto, da leitura contextualizada. Eu costumo, irmão Ananias, ler a Bíblia dentro de um cronograma de leitura. Eu tenho um plano de leitura de 1 ano, que eu leio ele a cada 6 meses. Eu estou lendo nesse primeiro semestre na Bíblia século XXI de Almeida, na versão século XXI. Então, o senhor escolhe uma versão para fazer Isso, essa leitura no ano. essa leitura. No segundo semestre eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Eu ainda não li a Nova Almeida atualizada. Comprei uma para a Marineide, ela está lendo, inclusive, agora esse ano. Marineide lê 1 vez por ano, eu leio 2. Todo ano eu leio a Bíblia 2 vezes. Mas, devido a ser aquela leitura devocional, o meu contato com a Bíblia não se resume a essa leitura, né? Não se resume a essa leitura. Se resumisse a essa leitura, já seria de bom tamanho. Mas eu gosto da Bíblia. Para mim, passar uma manhã envolvido na Bíblia, para mim é uma manhã de glória, de alegria, de produção para mim, sabe? Eu gosto da leitura. Então, se a pessoa disser um tipo de leitura que você indica, eu diria que é a leitura diária dentro de um cronograma. É como você tem o compromisso compra um carro sem ser financiado pelo consórcio, pronto, compra um carro pelo consórcio. Você tem aquele compromisso. Você fica assim, não negligencia, todo mês você está lá pagando. Então, se você tem um cronograma de leitura, você tem aquele compromisso. Tipo a corrida que Marineide tem. Ela tem uma planilha. Hoje a planilha dela foi 9 quilômetros. Então, ela correu 9 quilômetros, envolvendo ladeira, na planilha. É aquela tarefa. Então, eu tenho aquela tarefa para mim cumprir naquele dia. Olha aí, isso aí é uma dica excelente para quem não tem uma disciplina de leitura bíblica, né? Fazer. É só pensar dessa forma, né? De estabelecer um plano de leitura, um cronograma de leitura. E ser fiel a esse plano. Não falhar. Porque a disciplina ela atrai a leitura e ela estimula o leitor. A disciplina, sem avançar e sem recuar. Eu tenho aquela porção. Se eu puder estudar aquela porção mais detidamente, assim farei. Se não, fica só na leitura. Em outras ocasiões eu tenho tempo para um estudo mais aprofundado. Eu vou estudar as parábolas de Jesus. Vamos olhar quantas são. 44 parábolas. Umas parecem com a outra, mas não são a mesma coisa. E tal. Então eu vou estudar as 44 parábolas. Aí são exatamente os textos que são falados na igreja, são lidos na igreja. Às vezes a pessoa pensa que há toda uma categorização superior, porque aquela pessoa se preparou antes. Se eu sei que Nicodemos é um texto que é muito falado, muito lido, explorado, pregado, é importante eu saber o conteúdo daquele encontro de Nicodemos com o Senhor. Se eu fizer a minha leitura devocional, quando chegar em Nicodemos, é uma passagem, porque não só tem Nicodemos para aquele dia, para aquele meu devocional. Então, mas como eu sei que é clássico, eu vou estudar Nicodemos separado, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, a mulher adúltera. São textos clássicos, a história de José, episódios da vida de Davi, da vida de Abraão, a história de Israel. Quando houve o início da monarquia, quando dividiu a monarquia em norte e sul, quem foram os reis do norte, quem foram os do sul, qual foi o feito, a marca de cada um deles, né? Tudo. A biografia, quando você pega na genealogia, que você consegue, assim, via sua mente a biografia de cada um daqueles personagens, isso é princípio elementar. Assim eu vejo. Sim. Que o principal é a pessoa ler o texto e fazer. Aquilo que você não queira não faça com ele.
Aquilo que você quiser que faça com você, você também promove na vida do outro. Eu acho que isso é onde está a altura do texto. Entendeu? A altura. Essas questões técnicas, elas são elementares, mas são substanciais. Elas dão, assim, um certo peso, até no sentido retórico, numa pregação, numa aula, né, num estudo. Você ter elementos que possam enriquecer aquela sua comunicação, atrai o ouvinte e não dificulta a ação do Espírito Santo. Nós podemos dificultar, não é? E também permite que, para quem tem a prática de ensinar ou de pregar, né, permite que um tema ou um assunto vá puxando outros que estão interligados ali. Esse Isso. contato, né, vai permitir que isso É. aconteça. Você não ficar ali preso somente ao esboço, Exato, né? exato. É. Essa questão da exploração dos muitos textos é utilizável mais na pregação temática, né? Eu gosto daquela Mas eu digo no sentido de que a pessoa ela não fica empobrecida, acho que a palavra é Sim, essa, sim, em relação ao conteúdo que ela vai sim. expor. Por quê? Porque essa leitura ampliada aí, que o senhor Entendi. está falando, permite que no momento em que ela está expondo, os que estão correlatos aparecem. Exato. Para embasar aquela ideia se Isso. transmitir. E quando a leitura, irmão Ananias, ela constrói para nós mesmos, aí ela começa a construir por meio de nós. Um exemplo real. Um exemplo real. No ano de 2015, como o senhor sabe, a irmã Caritana, eu fui acometido de câncer de pulmão. Sim. Lá por volta de setembro, fui diagnosticado com câncer no pulmão, 4 nódulos, uma lesão no fígado e uma sentença médica que o tratamento ele seria para sobrevida. Eu não ficasse entusiasmado com a cura, dado o estado que os tumores já estavam. O do lado direito tinha um no pulmão direito e 3 periférico no pulmão esquerdo. Já estava com 3,2 centímetros, era de difícil acesso no centro do pulmão, no miolo. O que é que aconteceu antes disso? No início de 2015, eu atribuo essa ideia ao Espírito Santo, o controle dele na nossa vida e que às vezes a gente não percebe no primeiro momento, só quando tem o desfecho. Eu coloquei na mente de ler de uma forma mais detida, mais devocional, mais explorada o livro de Jó. Peguei 11 versões da Bíblia e li Jó 11 vezes. Li Jó hoje, li Jó amanhã, li Jó depois. Li 11 vezes em 11 versões diferentes. A última eu li nessa daqui, que é revista e corrigida na grafia simplificada. E fui fazendo anotações na parte interna da Bíblia. Assim, essas anotações. As minhas impressões do texto. Aquilo que eu estava compreendendo do texto, que poderia ser usado futuramente numa necessidade. E essa necessidade era para mim. Quando aconteceu comigo, eu comecei a me comparar com Jó. Todo mundo está a meu favor. Até essas questões de placa de igreja, essas coisas, essas picuinhas, elas caíram por terra, porque todas as igrejas se uniram ao meu favor. No sentido financeiro, eu precisei parar de trabalhar, mas os irmãos me ajudaram e as igrejas como instituição, a minha própria, por meio do meu pastor Martim Alves, né, como ele ajudou como pastor da igreja, pela igreja, por ele mesmo também no sentido financeiro, né, do bolso dele também por meio da igreja. E Jó foi o contrário. Jó perdeu os 10 filhos, eu não perdi nenhum. Meus 2 filhos se mantiveram na igreja firme e me ajudando também no sentido de manutenção. Então, tudo para mim favorecia quando comparado com Jó, eu vi assim que eu estava vivendo era o céu na terra. E aquilo foi me fazendo encher de alegria e de graça. Logo no primeiro momento, quando o doutor Rubem, posso citar o nome tranquilamente, pneumologista, ele falou sobre a primeira informação por meio de uma tomografia de alta resolução. Ele falou que havia 4 nódulos, aí o doutor Rubem.
e é câncer. Ele disse: olha, seu Antônio, meu nome é Antônio Gilvan, os exames eles vão confirmar, a biópsia vai confirmar, mas pelo desenho aqui é câncer. Aí eu disse: e com relação a tratamento, a cura? Disse: olha, as estatísticas, elas não são muito favoráveis no caso do senhor, não. Naquele momento que ele disse isso, na minha mente veio: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Junto com a lembrança desse versículo, que eu atribuo ao Espírito Santo, essa lembrança, foi intempestivo, foi Deus. Aí veio uma alegria dentro do meu coração, que não cessou durante todo o processo, até a cura, que o senhor conhece o desfecho, né? Chegaram a me abrir aqui pela lateral, quando olharam, tinha mais tumores. E 3 exames comprovavam que tinham tumores, mostravam que Deus sentia dores direto, 24 horas, só quando estava dormindo que não sentia assim, não. Estava sentindo dores, me acostumei com a dor. E há momentos que não tem remédio que passe. Então tudo indicava que havia, mas quando abriram, não havia. E foi aquela repercussão, né? Saiu no Mensageiro da Paz, na edição nacional, saiu na TV, Eu que, assisti um programa de de televisão que o tele... senhor foi. Pronto, Era uma exato. apresentadora que eu lembro. Era, pode falar o nome, né? Pode. Anne Magre, que é uma boa E pessoa, manda até um abraço para ela. Anne foi uma das professoras de comunicação minha. eu estava zapeando a TV e vi É, a sua participação lá. Eu digo, mas olha quem está ela foi na muito TV. generosa. Aliás, ela é generosa. E também, também fui no programa de Energia Total, Jean Fernandes, né? Que foi meu professor de locução, Sim. né? Entre o diagnóstico e a cura, foram Setembro, quantos? outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses, próximos 6 meses. Sim, foi rápido, hein? Foi rápido, foi rápido. As coisas aconteceram muito rápidas. A marcação da cirurgia, ela foi antecipada em uns 10 dias a cirurgia. Quando eu vi no telefone a liga, o meu pessimismo, meu Deus, vai ser para adiar. Mas como era para antecipar a cirurgia, eu fiquei maravilhado. Entrei na sala de cirurgia sem um menor medo. Isso é Deus que faz, porque eu não queria morrer, não. Queria viver. E a morte, quando ela está na porta, que ela está batendo, ela é o lapel, como diz, né? Ela é apavorante. Mas Deus, ele me tranquilizava, me enchia. A morte, para mim, ela era lucro ali. E quando eu entrei naquela sala, 5 enfermeiras aproximadamente, entre técnicas e enfermeiras, um médico anestesista e 2 cirurgiões torácicos, né? E ali eu disse: gente, eu quero fazer um discurso. E fez um discurso elogiando o trabalho, o amor que eu sentia nos olhos deles, porque todos de máscara, né, só conseguia ver os olhos. O amor que eles transmitiam por mim, mesmo sem me conhecer, né? Não, não, eu não vou morrer dessa enfermidade, vocês fiquem tranquilos. Se vocês abrirem o meu pulmão e tiver muito feio, não feche não, para mim morrer não. Passe aí 5 minutos sentado, 3 minutos, que o Espírito Santo vai dar toda forma, as diretrizes de como vocês agirem, né? Ali naquele momento já tomei anestesia geral, eles ficaram profissionais, ninguém falou nada ali. Mas eu entrei cheio de alegria naquela sala de cirurgia, não foi um pavor, aquele globo, todo aquele aparato lá, não me assombrou. E em grande parte, e- é o livro de Jó. Esse contato que eu tive com o livro de Jó, né? Parei, acho que faz 2 semanas que eu encerrou o comentário sobre o livro de Jó. No rádio a gente tem pouco tempo, né? Não dá para trabalhar um capítulo só por programa, né? Então eu trabalho 2, 3, 4, aí fica um comentário mais rápido, né? Sim, Mas é um livro muito rico, livro de Jó. muito bem. Então, teve uma coisa que o senhor falou aí nessa questão da leitura, e eu acho que ela auxilia bastante, porque essa versão que o senhor tem aí, que o senhor falou que tem, que é Grafia simplificada, revista e corrigida na Corrigida. grafia simplificada. Sim, ela
aparece com algumas expressões, com alguns termos Hum, que são mais arcaicos, eu diria assim, hum, e aí exige um dicionário, hum. né, da língua portuguesa que vá substituir a palavra, né, para um melhor entendimento. Isso. Mas o que o senhor falou foi na leitura de versões diferentes, Ah, né? Então, essa é uma dica também importantíssima, né? Quer dizer, você não ficar somente com uma versão bíblica, mas fazer as é. leituras. E outra coisa, o senhor disse a leitura devocional, que é essa leitura como meditação, né? Isso. Corrida e tal, E e compromissada. compromissada. Porque pode-se pensar que a leitura comparando versões, ela estaria numa leitura de estudo, mesmo de querer aprofundar a É. lei e tal, né? Um Mas, princípio, né? exato, Inteligente. mas essa forma que o senhor diz aí, ela é novidade para É, muitos. é. Quer dizer, eu vou fazer uma leitura devocional, mas eu vou fazê-la em versões diferentes. Exato. Ou seja, repetir aquela leitura, né? É. O que é que aquilo vai me oferecer? O que é que aquilo... Exemplo, vamos falar sobre os cegos de Jericó. Nos livros, nos evangelhos que quando tiver o episódio do cego de Jericó, se deve ler e em várias versões, porque uma clareia a outra. E as versões são muito, às vezes, tão bombardeadas, as versões livres, não é a minha preferência, mas ela muitas vezes elas tiram muitas dúvidas e são melhores até do que comentário, porque o comentário não deixa de ter espinha. A tradução livre pode haver a espinha, aquela tradução que o leitor ele pega a ideia central e algumas delas não vem nem versiculada separada, ele pega uma perícope, né, um recorte do texto, do versículo 5 até o 19, aquele recorte, e trata numa ideia central, como é o caso da mensagem. A primeira tradução da Bíblia Viva, a de 81, né, porque no Brasil, pelo menos, quando ela chegou no Brasil, não estou falando da nova Bíblia Viva, né? Agora, eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com a Bíblia de tradução clássica, de versão clássica. Aquela Mas, versão palavra por palavra. sim, mas quando a pessoa vai, por exemplo, para a mensagem, Hum, para a Bíblia, com esse nome, né, que é o do Eugene Eugene Peterson. Peterson, ela já deve ir para essa leitura tendo consciência da proposta. Porque Exatamente. se você for Muito bem pensando colocado. que é aquela. Ela é definitiva É, ou ela é conclusiva? A que mais se aproxima de uma tradução, que é difícil. Você pega um texto que começou a ser escrito com 3.500, 4.000 palavras, hoje a gente tem só de verbo com 12.000. Substantivos infinitos. Uma língua que só continha aquele número de palavras. No entanto, dada a sua proposta poética, que o hebraico tem, muitas, mas muitas palavras não se encontram uma uma tradução. tradução que seja fidelíssima. Por isso que há essas confusões. Deus se arrepende, porque aqui diz que se arrepende. Aqui, olha o contexto, vê o geral. Olha até a ontologia, a doutrina de Deus. Deus ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele não se arrepende. Diferente do arrependimento que bate com a cabeça contra a parede. E agora, são palavras diferentes. Na tradução, eu gosto da clássica por isso. Mas aí a ideia de, né, o conhecimento de que essas dificuldades se dão Hum. por causa da tradução, já auxilia a você dirimir a dúvida, né, ou o No caso problema. do confronto com outra tradução, Sim. com outra versão, Não, eu digo essa questão de que, tipo, apareceu a palavra se arrepender aí, mas sabe que Deus não se arrepende, sim, né? Mas por quê? Porque não foi possível identificar uma palavra que se exatamente aproximasse, né? isso, que não existe. Porque não existe. A palavra saudade, por exemplo, é galego e português. Hum, Como é que eu vou traduzir saudade para o inglês? Melancolia, sentindo falta, Não tem, não. não existe. Imagina o hebraico.
Pois língua é. arcaica morta, praticamente. Pelo menos na forma que se começou a ser usado, é diferente do hebraico moderno. Né? Mesmo o moderno, ele já é mais difícil de se encontrar um termo que seja semelhante. No entanto, mesmo com todas essas dificuldades, a Bíblia ela não tem erro. Algumas complexidades que aparecem, que pode ser considerado erro, chega ao percentual de 0,5, né? Mas que não tira Não altera a mensagem doutrinária, isso. a mensagem central, os fundamentos. Exatamente. Lá. Eu gosto muito da versão que ela é traduzida palavra por palavra. Chama A versão formal, né? clássica, isso. Exatamente. Eu gosto da tradução clássica. A tradução hoje é muito difícil, a gente tem muita versão, né? A tradução direto, a gente tem versões do que um dia foi traduzido direto das línguas. Há consultas para poder fazer versões nos originais que tem, tudo bem. Agora, a tradução em si é difícil. Mas o que nós temos hoje, irmão Ananias, a gente tem muita riqueza em termos de tradução. Sim. Né? A nova Almeida atualizada é uma Bíblia que foi lançada agora. Mais uma opção. Né? Mais uma opção. Né? A tradução dela é voltada para o dinamismo. Já não é uma Bíblia livre, é uma tradução dinâmica, tal qual a atualizada de Almeida, a nova versão internacional, né, que traz uma tradução mais com menos espinha, com menos complexidade, facilita. Né? Uma Bíblia dinâmica, ela vai dizer assim, quando eu for e vos preparar lugar, uma clássica vai dizer, se eu for, que o se é que eu sinto. Mas, irmão Giovanni, tem uma diferença muito grande entre você fazer o leite de coco e comprar a garrafinha do leite já pronto. Tem não? No sabor? Então eu fico com a clássica. Também sou partidário. Não é melhor? Não há, uma colabora com a outra. Eu estou lendo na Almeida século XXI. Eu comprei essa Bíblia em 2010, estou lendo ela agora. Estava olhando as Bíblias que eu ainda não tinha lido ela. Né? Eu gosto de Bíblia, irmão Ananias. A última contagem que eu fiz, não sei se isso pode parecer soberbo, a última contagem de Bíblias que eu fiz minha, fora de marido, eu tinha 132. Eu gosto da Bíblia. Sabe? Poxa vida, eu acho que eu só tenho 12. Eu tenho 12 a 15 eu tenho uma Vulgata Latina do Padre Figueiredo apenas com 66 livros, né? Do ano de 1842. Ah, o senhor tem essa? Eu tenho essa Bíblia. Pois é, como eu comecei, acho que um pouquinho depois do senhor, né? Encontrei por acaso, no sebo, venda de livro antigo. Eu tenho algumas fotos de páginas dessa Bíblia que eu vi numa exposição e tirei as fotos e guardei no computador. Sim. Já que eu não podia ter ela, né? Porque ela não tem um valor estimativo muito alto para mim. Eu gosto. Ainda não li ela. Não li. É difícil até tocar. Se dobrar o papel, se fizer isso aqui, ele quebra. Né? A desidratação com o tempo vai vindo, né? Pois é, eu vejo tudo como princípio de tudo para se montar uma biblioteca que é muito interessante para o cristão, para o servo de Deus. Não porque é obreiro, porque não é. Não, para aquele que quer conhecer o texto bíblico, para a sua aplicação pessoal. Ele tem a biblioteca. Ele tem um comentário, pelo menos uns 3 comentários, eu diria que um comentário expositivo, um comentário devocional e um comentário palavra por palavra, entendeu? Um comentário apologético, as linhas, que seja uma obra, um conjunto. A Bíblia de Estudo ela é muito concisa nos seus comentários. É muito pequena, muito sintética, mas é um comentário com 10 volumes. Né? Aquele comentário de William Hendricks, por exemplo, você vai olhar o livro de Lucas, 2 volumes, o Evangelho de Lucas, 2 volumes, você vai ver o tamanho do volume, 3 dedos cada livro daquele de espessura de lombo aqui, ó. Entendeu? Então é muito material. Quando você vai olhar, quanto você gastou para montar, passa de 10 mil reais. Mas se for aos poucos, quem gosta, deixa de comprar uma camisa e comprar um livro. tem que começar a fazer, né?
não se compra, não se monta uma biblioteca de uma vez. Exato. São anos para montar. Aquele comentário de Wisby, que é um comentário devocional, que ele vem dizendo expositivo, mas ele é devocional, aquele comentário. É um comentário bom. É um comentário muito acessível. 300, 400 reais. Se comprou um comentário com 6 volumes, olha, não tem problema não, né? Que propague, está sendo... Não. Pronto. Então, tem o Wisby. Então, seria uma boa proposta inicial. O dicionário da Bíblia, o NDB mesmo, né? O outro não, né? Mas o dicionário das línguas originais. Aí pode comprar a Bíblia palavra-chave mesmo, que vem de forma concisa, o dicionário de James Strong, das línguas originais, e vem tudo na ordem da leitura, a numeração para você fazer a conferência lá, das variantes daquele texto, naquele contexto, você vai descobrir o que é que de fato está dizendo ali, né? Ter uma teologia sistemática, ele é conservador, mas eu gosto de Gruden, né? E assim vai montando, saber comprar. Conservador não, reformado. Perdão. Muito bem, muito bem. Para quem não está familiarizado, é aquela velha querela entre calvinismo e arminianismo, né? Eu tenho um amigo que ele é calvinista de 3 pontos. Eu não compreendo. Eu me peço para ele para explicar, porque é um chamando o outro, né? Aí eu me explica, ele fica, não, mas eu sou de 5 pontos, eu não sou calvinista só soteriológico, sou calvinista de toda a doutrina, a sistematização bíblica e tal, e fica explicando, e ele estuda bastante, ele é presbiteriano, é um grande amigo do peito, né? Irmão Eliomar. Aí a gente fica nessa brincadeira, mas sempre um massageando o ânimo do outro, o coração do outro. Tá certo. Então, com relação a essa forma de estudar sistematicamente, já que o senhor falou aí numa teologia sistemática, um dicionário bíblico, literaturas que se montam em uma biblioteca de teologia, que estão necessariamente atreladas a uma formação teológica também, Isso, não é? isso. Qual é o valor de se fazer um curso teológico? Já que eu estou falando aqui com uma pessoa que também passou por essa experiência, né, de ter a formação teológica. Irmão Ananias, quando eu fiz o curso teológico, eu já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes. Eu não presumia de mim mesmo que eu era um grande entendedor da Bíblia. Eu não presumia de mim mesmo, não olhava, até porque eu tenho consciência disso aí. Quando eu fui fazer o curso teológico, né, mando até um abraço para o professor Piauí, ele disse assim, vá desarmado, faz de conta que você não sabe de nada. Editar aquilo que for necessário, agregar aquilo que você não tiver ainda, fortalecer aquilo que você já tem. Então eu fui com essa visão, a visão de aprender. E foi muito proveitoso para mim. Ali foi um divisor de águas. Hoje, quando eu ponho a minha vista num texto, eu ponho a vista com um olhar técnico, com as ferramentas interpretativas. Não tem como eu pôr a vista num texto assim e querer que o texto fale aquilo individual, pessoal, não. Eu sempre busco a intenção do autor. Porque a formação teológica lhe dá um norte, não é? Em relação a como ir no texto. Exatamente. Por exemplo, uma ideia bem definida, um conhecimento bem definido, para aprimorar a frase, da teologia sistemática. As 10 disciplinas, dentro delas tem mais várias outras vertentes na própria disciplina, doutrina do homem, da Bíblia, da igreja, pecado, salvação, Deus, Espírito Santo, Cristo, anjos e últimas coisas. Tendo essas doutrinas assim, bem definida pelo que a Bíblia diz, por isso que é doutrina bíblica, quando eu tiro uma conclusão que ela confrontar ela própria, aquela doutrina, ou então uma outra colega, uma outra das 9, eu preciso partir para uma outra, para um outro sentido, para uma outra interpretação, porque eu estou equivocado. Elas não se chocam entre si,
e nem com as demais. Então, ter bem definido a sistematização da teologia é um caminho, né? Ter as ferramentas da hermenêutica, essa questão de se é a Bíblia que está falando, ela própria precisa amparar aquilo que eu concluí dela, né? Qual foi a intenção do autor? O que é que o autor quis transmitir, né? O apóstolo Cláudio Ananias escreveu uma carta para a igreja que está no Paço da Pátria. O que é que ele quis escrever? Qual a necessidade? O porquê do escrito? Em que época escreveu? Quais eram os costumes? Né? A questão da personalidade do apóstolo Cláudio Ananias. O que é que ele passou dele para o texto? Porque a regra do autor é fundamento, porque o Espírito Santo não anulou, não A cortou, personalidade, não, o nem caráter, nem temperamento, nada. Cada um escreveu a sua bagagem. Se o senhor for escrever um evangelho ou um conto, uma história, vai escrever com a bagagem que o senhor tem, com a visão que o senhor tem, eu com a minha. Não tem como eu pegar todo o conteúdo que o senhor construiu durante toda uma vida, formação familiar, formação acadêmica, formação teológica, as palavras que o senhor gosta de usar, hábitos, vícios, temperamento, né, entendeu? Tudo isso aí não tem como eu pegar. Então foi utilizado, o Espírito Santo utilizou-se de cada um dos escritores sem anulá-los, sem podá-los, manteve-os. Por isso, talvez a gente encontre alguns textos na Bíblia que a gente se espanta e quer usar. Hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre esse. Era o assunto voltado para a religião e eu comentei esse fato dos 40 autores, né, Uhum, da Bíblia, uhum, ou 40 escritores, uhum. já que o autor é Deus. Né? E aí Exato. uma aluna virou-se para outra e disse: Como é que Deus é o autor se foram 40 escritores? Me explique isso aí, Uhum, né? Aí, dentro da explicação que eu dei, eu comentei que eles não foram usados como máquinas, né? uhum. Que foram tomadas ali, Nem foi um ditado, nem uma psicografia. uma psicografia, né? Não foi assim. Inspiração. Foi inspiração. E a inspiração não anula a pessoa. Não, A pessoa se manteve ali. exato. Eu trabalhei muitos anos com bibliologia. Era uma das disciplinas que. Eu trabalhei com 6 disciplinas numa escola e trabalhei com 12 disciplinas noutra. E a bibliologia ela me fascinou desde o princípio. E foi essa lógica e essa, e essa sintonia da historicidade bíblica, ela me fascinou de uma forma que foi determinante para a minha conversão, para Deus me tocar. E quando a gente, dentro da bibliologia, a gente vai ver a manuscritologia, e dentro da regra do autor, a gente vai observar a formação acadêmica de Paulo na área filosófica, na área do direito, né? As oportunidades que ele teve, a família, ele nasceu já num berço com a cidadania romana, imagina. Estudou nas melhores escolas, inclusive é mencionado uma das, né, a escola de Gamaliel e tal. Agora, imagine o escrito de Paulo, ele minuciosamente observado aos olhos da manuscritologia, e os escritos de João. João, até considerado e dito como indouto, né? Conhecia as leis porque era a Constituição da nação, era a Carta Magna, a lei, né? Então eles conheciam porque eles eram patriotas ao extremo, como pescador mesmo ele conhecia. Mas João escreveu com a bagagem dele, Paulo com a dele. Quando a gente vai olhar em termos de profundidade espiritual, João teve o seu papel fundamental, a sua forma assim, decisiva, intrépida, clara. Pecado é isso. Isso aqui é. Céu é isso, inferno é isso. Mentira é isso, verdade é isso. Ele deixou bem claro. Esse comportamento aqui é assim, esse comportamento. Quem diz que ama, mas faz assim, não ama. Agora, Paulo ele já sistematizou a teologia, mastigou, João é construiu. prático e Paulo tem a intelectualidade. Intelectualidade. Eu diria que Paulo, ele
tinha um repertório de palavras pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais do que as de João. Então Deus utilizou ele com todo esse repertório de Isso. palavras. Então ele escolhia a sua abordagem com mais riqueza. João, quando eu digo riqueza, coloca aí aspas, né? Para não parecer que há uma superioridade, porque a inspiração faz com que os textos, tanto do pescador como do filósofo, sejam iguais, exatamente. Tem o mesmo peso. E alguns até aparentemente têm mais do que o outro. E esse que aparentemente é do pescador. Né? Isso é força divina que está contida no texto. Até porque, irmão Gilvan, quando nós analisamos as narrativas do evangelho, né? Porque a gente diz assim, os evangelhos, a gente está falando do conjunto, né? Porque o evangelho mesmo só tem um. Quer dizer, tem dois. Tem o verdadeiro e o falso. Mas quando a gente analisa Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que o mais filosófico de todos é João. É esse aí, Exatamente. esse escritor que o senhor falou. Apesar dele ter sido conciso nas suas apresentações, imagina ele assim, com 6, 8 versículos, ele contou uma história riquíssima, grandíssima, né? Muito preciso e com repertório curto de palavras. Isso. No entanto, dentro daquilo ali. É porque essa grandeza filosófica que está no texto de João não está nos termos, necessariamente na multidão de termos diferenciados que nós encontramos em Paulo. Exato. Mas está na essência, no conteúdo ali, né? Que supera a questão natural e vai para a questão sobrenatural. Por isso que eu falei há pouco tempo sobre um irmão que não teve a oportunidade de se alfabetizar, e quem ouve se maravilha. É bom ele contar as experiências dele quando estava evangelizando em presídio, quando estava evangelizando no hospital, o que foi que aconteceu. Experiências excepcionais que eu olho assim, eu não teria coragem de dizer isso. Uma vez ele contou que estava havendo uma rebelião há 30 anos passados, num antigo presídio aqui, e ele disse que o general tinha mandado ele vir para... E terminou que, de alguma forma, naquele tempo, tudo mais fácil. Você vê que os repórteres entravam dentro do presídio, conversavam com os presos, as coisas eram diferentes, eram outros tempos, né? E ele insistiu tanto que o comandante disse assim, então, me entre no meio da rebelião. Ele entrou. Ele foi lá dentro, pregou o evangelho, e um irmão, uma pessoa lá dentro, um dos presos lá dentro, aceitou o evangelho, e na época era o presbítero da igreja. Se converteu e firmou-se. Então, quando ele conta isso com a empolgação e a verdade contida nas suas palavras simples, é gostoso de se ouvir. Como também é gostoso de se ouvir uma pessoa que tem toda uma formação teológica, abordagens 1000, né? Prende, porque a graça é que faz com que haja interesse naquilo que está sendo falado, pronunciado. É quando há verdade e graça, a autenticidade, creio que as coisas andam bem. Sim. Muito bem. Agora a gente caminha para o último ponto da nossa discussão, que é para falar sobre a notação bíblica, né? Mas quando eu estava falando da formação teológica, como essa oportunidade de dar um norte, né, de conduzir a pessoa ali, porque eu já tinha lido 30 vezes a Bíblia quando foi estudar, e desarmado percebeu que o curso possibilitou essa sistematização, né? Aí eu lembrei daquele exemplo de tocar violão, né? Porque eu também sou músico e é exatamente isso. Pegar uma pessoa que nada sabe é melhor para passar os primeiros passos. Porque a pessoa que sem vício. Já tem... E a gente mesmo quando foi lá para a escola de música, aí... Peraí, esse dedo não pode estar aqui e tal, mas eu já estou tocando, né? Mas e para tirar aquele vício, não está com a técnica correta. Na interpretação textual eu tinha vícios, tinha coisas que eu ouvia na igreja, respeitava o falante daquilo ali pela posição, pelo nome, pela boa fama, pelo bom testemunho, e aquela
algumas coisas elas estavam equivocadas, né? Quando se coloca, quando se faz uma pergunta técnica, pronto, já desarma, né? Aí isso eu fui tirando esses vícios, né? Essas regras da hermenêutica em si. A inspiração, imagine uma pessoa inspirada por Deus e dizer assim: Senhor, eu, eu sou teu servo, eles estão me perseguindo. Eu faço bem e eles me pagam com o mal, mas eu faço a oração. Que a sua mulher fique viúva, que outro cubra a sua mulher, que os seus filhos fiquem órfãos, e que sejam mendigos em terra alheia, e que o credor tome tudo que ele tem. Essa imprecação, até violenta de certa forma. Nisso aí, a questão técnica, a questão interpretativa, a questão proveitosa do texto faz a gente exatamente esse. Ah, mas tem a regra do autor. Ele colocou impressões dele. Na inspiração, tudo bem. Mas aí, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso? O que é que eu devo, o que é que eu não devo? O que é que Deus recomenda dentro da doutrina geral de que Deus quer para mim? O que é que ele não recomenda? Essa fala aí está sendo endossada por Deus? Exato, muito bem observado, exatamente. Ou simplesmente a pessoa. Se você ficar só com o recorte, aí você diz, sim, mas não é a palavra de Deus. Mas Exato. está se contradizendo? Aí onde entra a questão da inspiração, assim, a questão da confiança que o autor ele tinha no seu Deus. Um dos pontos que se pode explorar aí. E a certeza de que o seu Deus atende ao que ele quer. Mesmo sem Deus atender a oração negativa. Apesar de que em algumas ocasiões desça fogo do céu e mata você e seus 50. E aconteceu com Mas Elias. também tinha outro contexto lá. Exatamente. Que explicava. Aí vem a questão da regra do contexto. Isso. De tecido, amarração. O que é o contexto? É a amarração, a trama da ideia. Né? Aí vem, dentro dela própria, qual foi a intenção do autor. Eu nunca devo esquecer a intenção do autor. Literalmente, o que ele quis falar. Não, mas a literalidade ela torna absurda, torna imoral, contraditória, exagerada. Então vamos para a questão figurativa. Que figura se encaixa aqui? Desde que tenha a intenção do autor sempre como norteador. Não, mas ainda a figurativa não se encaixou, então vamos partir agora para a simbólica. É como Às vezes você vai na simbólica como no primeiro, como sendo a primeira interpretação. E o texto está falando de tirar a capa, né? Do cego Bartimeu. Aí ele tirou a capa e eu simplesmente fiz isso, tranquilo. Aí eu pego para um termo nordestino, brasileiro, 2000 anos depois. Ah, tirar a capa significa sair da hipocrisia, do fingimento, e passar para a sinceridade, para a transparência. Quem faz isso é Deus. Então tira a capa, enquanto não tem. Se eu quiser falar sobre isso, que me ampare no outro texto. Esse ele teve a certeza que quando ele foi chamado, ele seria curado. Então vamos destacar a fé do cego. Não vamos colocar o que não tem. Vamos ficar com o que tem. Isso. Saber o que tem e botar no texto aquilo. É por isso que tem a questão da exegese e da exegese. Não porque é difícil extrair o que tem dentro do texto, mas é fácil ser criativo. E outra coisa, irmão Ananias, é que só se extrai usando a exegese como ferramenta da hermenêutica, só se extrai pelo texto original. Aí quem tem acesso? Gramática grega é complexa, complicada. Por isso que eu me recordo de uma expressão que acho que foi do pastor Antônio Gilberto, que perguntaram a ele qual a melhor Bíblia, qual a melhor Bíblia para ser lida, né? Aí ele disse, no hebraico e no grego. Parece-se que está lendo outro texto. Né? A facilitação que foi dada na tradução, mas não fugiu da intenção do autor. Sempre é essa questão da intenção do autor. Um desses dias, na escola bíblica dominical, antes da pandemia, um irmão estava falando num método interpretativo, ele usou o termo
que é o método eficaz. Ele disse na sala de aula. Eu estava, inclusive, ministrando aquela aula. Ele disse que é o método da joelhologia, que é superior à teologia. Porque se você orar, aí Deus vai lhe revelar o que é que está lá no texto. Tá vendo como é fácil ser criativo? Agora, eu não consigo ver uma interpretação bíblica senão a técnica. Eu não consigo ver. A oração é cooperativa na iluminação. A oração ela é cooperativa na prática do texto, que é onde está exatamente deve ser o interesse do leitor, no sentido de praticar. Ele lê aqui, Senhor, me ajuda a pôr em prática, aproveitar essa oportunidade, a não ter que estar sempre nos teus pés por causa de bobagem que eu erro com ela há 20 anos, há 30 anos que eu erro na mesma coisa. Me ajuda. Isso aí, conseguir. Quando consegue, tem vontade de sair explodindo e dizendo, nesse sentido, a oração colabora aí, enquanto que a ausência dela vai deixando a pessoa mais à mercê de si mesmo. Nesse sentido. Agora, para interpretar o texto, a oração ela vai colaborar, mas para interpretar aquilo que o autor quis dizer. Ele não vai agregar mais do que o autor quis dizer. E nem vai tirar nada do que o autor teve a intenção de dizer. É se descobrir a intenção. Aí vem os distanciamentos, né? De tempo, de línguas, de cultura. Isso aí já é. Muito bem. Você vai lá em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, parece que estava descendo Madrid, foi correr lá. Então, eu disse, meu Deus, que coisa, povo amável. Chega, 5 pilas, chega. Só faltava lhe dar um cacho um balai de maçã por R$ 5. Você quer levar, você leva. Não vou comer essa maçã toda, não. Se perde, eu vou comprar. Compra pelo jeito, sabe, amigo, acolhedor. E aí, com relação à anotação da Bíblia, né? Ao estudar a Bíblia, anotando, escrevendo, né? Porque também tem, irmão Gilvan, aquelas pessoas que acham que o papel e a tinta, porque do ponto de vista material, o que é a Bíblia? É um monte de papel com tinta e cola e essas coisas, né? Mas aí tem gente que acha que isso aqui é uma coisa intocável, né? E aí não pode riscar. Quando eu Então, comecei, vamos falar sobre essa questão da anotação quando eu do texto. comecei a renovar Bíblias com capa em couro, aí UTI da Bíblia. Era uma agressão. UTI da Bíblia. UTI da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia está Só tem amor por aquele livro. Recebeu no aniversário de 15 anos, é lembrança do pai, tem toda uma história que envolve a questão da emoção, né, do valor afetivo. Eu não quero jogar fora, eu quero renovar. Renova com o que tem de melhor. Mas é a palavra, essa... Sim, mas a palavra ela é a essência dela, essa não passa. Não, eu estou falando disso, não. A palavra que o senhor escolheu para empresa. Unidade de tratamento intenso. Porque não tem Bíblia realmente que ela está precisando da UTI. Tem umas questões. Eu já fiz uma Bíblia que ela precisou de 262 cópias Xerox. Estava faltando. O cachorro pegou, mas não sei o quê. Mas ele gostava muito. Vai ficar muito caro a reconstrução dessa Bíblia. Não, mas eu pago e só. Entendeu? Então a Bíblia fica só no texto. Mas aí o senhor está falando, Bíblia, nesse caso aí, é o livro físico, não é a mensagem que está... Exatamente, essa essência da mensagem é o que é confundido muitas vezes com... Eu sou gráfico de profissão, exerci 28 anos da profissão, deixa de ser um livro. É um conjunto de livros em um livro, né? Sim. Com relação à anotação, irmão Ananias, vai muito da questão pessoal e do que a questão pessoal quer para aquela Bíblia. Essa daqui, por exemplo, ela tem anotações em todas as páginas. Você olha aqui, não tem uma página, é uma Bíblia anotada, lida várias vezes e anotada. Eu trabalho com essa Bíblia desde 2009. Essa aqui, preparei uma e preparei outra já também. Estou preparando uma terceira agora com anotações. Essa eu estou preparando atualmente anotações para pregação.
a minha memória, ela ainda dá para o gasto. No entanto, não é a mesma memória de 10, de 15 anos, de 20 anos. Eu anoto nas bordas da Bíblia aquilo que eu quero, não posso esquecer na pregação. Eu tenho os tópicos aqui, o tema, os tópicos, a exploração. Eu gosto muito de pregação textual ou expositiva. Então, eu vou ler. Então, essa Bíblia que eu estou fazendo, que é outra, essa daqui não, essa daqui é devocional. O propósito disso aqui foi as impressões que o texto foi passando para o meu ensinamento. O que é que eu aprendi com o assassinato de Caim quando ele matou Abel? O que é que levou ele àquilo ali? Né? E ele, mesmo tendo sido alertado, e Deus disse que ele podia dominar, cabe a ti dominar, ele optou por matar o irmão. E quando foi perguntado, ainda foi grosso. Aí, o que é que leva uma pessoa a ser assim? Se a gente for olhar por causa de uma oferta a Deus. Porque se fosse para disputar um carro, né? Uma SW4, uma fazenda, uma herança, como as pessoas brigam, mas era um culto, uma oferta a Deus. E um se incomodou, o outro, como é que ele ficou sabendo que Deus se agradou da oferta de Abel? Então, essas impressões eu fui anotando para minha defesa, para o meu aprendizado. Então, essa Bíblia aqui é como se fosse um comentário devocional, que são coisas bem minhas. Essa outra que eu estou fazendo é mais técnica, que eu estou fazendo assim a questão mais do conteúdo do texto, sintetizando uma ideia do texto, sempre explorando o sentido técnico, o sentido hermenêutico. Né? Então, cabe a cada um. Agora, uma anotação, ou várias anotações, ou uma Bíblia toda anotada, ela é enriquecedora. Ela é enriquecedora porque, às vezes, você leu, a leitura da Bíblia foi no Salmo 100. Você abre aqui a sua Bíblia, você tem 3, 4, 5 anotações ali, que quando você já começa ali fazer um enredo, se porventura, tem várias autoridades aí, mas de repente, porventura, já vai se organizando mentalmente aqui, desenvolvendo um enredo. E esses auxílios, além de outras coisas, servem para isso também, uma transmissão, né? Socorre nesse sentido também. Eu vi uma vez um pastor desse que está bem conhecido, né, nas redes sociais e tal, e ele comentando sobre Bíblias de estudo, e ele disse que se valia delas em alguns Hum, momentos. hum, Por quê? Porque com a correria, às vezes ele não tinha tempo de dedicar-se tanto a um determinado texto, hum, e quando ele ia lá para as notas de rodapé, aquelas notas de rodapé já clarificava, já puxava alguma coisa, né, que ele tinha antes. Ele hum, diz, então dá para eu ir por aqui. sei. Então, essa anotação, ela também cumpre esse papel, né? Cumpre. A diferença é que na Bíblia de estudo, a pessoa está só reproduzindo a visão pessoal daquela pessoa, porque toda a Bíblia de estudo é tendenciosa ao que o comentador dos Pretende. comentários pretendeu. E ele sempre vai puxar pela a religião que ele pratica, quais são os princípios teológicos que ele utiliza dentro dessa religião e no geral, toda a sua formação. Então, o comentário por si só, ele já contém espinhas e todos eles são tendenciosos, sem dúvida. Mas ele falava mais dessa questão de um socorro, que um comentário vem ao texto. Não, E aí, a anotação da própria pessoa, como essa que o senhor está dizendo que faz, ela já isso. vem suprir essa. Que não deixa de ter bases também, que a gente forma os nossos conceitos, nossas concepções do que vê, do que ouve, do que lê. Principalmente quem gosta de ler, do que lê. Então, não deixa de ser essas anotações junção de coisas que já se leu. Alguma coisa que se leu de fulano, de ciclano, de uma Bíblia de estudo, num comentário e tal. Numa sala de aula, ou numa pregação de alguém. Né? Numa frase. Essa semana
eu estava conversando com um amigo desses próximo do coração, e tinha acontecido uma coisa que eu achei estranha. Uma irmã afrontou o pastor, de certa forma, publicamente, e intencionalmente. Não tem como uma pessoa ser tão inocente assim. Eu contando para ele, eu disse assim, e ele ficou quieto, não respondeu nada e tal. Aí esse amigo disse assim, irmão Gilvan, é porque se ele tivesse respondido, ele ia se baixar ao mesmo nível dela. Aí eu fui lá para Provérbios. Não responda ao tolo segundo a sua estultez. Né? É, A partir do momento que houve ali a tolice ali, quando se vai aquela... Como, não, vamos disputar agora as autoridades. ele A usou, pessoa que falou é uma coordenadora ou uma supervisora de determinado departamento, mas eu sou o pastor, vamos aqui disputar autoridades. Aí entra o gênio da outra pessoa, aí começa. Daqui a pouco tá os dois, que crente é assim, chorando de um lado, chorando do outro, nos pés de Jesus, e não era para ter acontecido, entendeu? Então, essas coisas elas vão marcando, e pode ser ocasionalmente, dentro de um contexto, de uma leitura que você é lida, feita uma anotação nesse sentido, sim, né? que vai, você está ouvindo alguém falar, Ouvindo alguém você vai e falar, anota ali. utiliza para si, utilizando uma pregação, e utilizando um rádio, numa sala de aula, no estudo, enfim, é muito Eu proveitoso lembro, a anotação. isso aconteceu comigo. Eu estava ouvindo uma pregação e o pregador, comentando aquele versículo de 2 Coríntios 5, se... Quem está em Cristo, 5:17? Não, não. Se a casa do nosso, se esta casa do nosso tabernáculo se desfizer, temos um edifício É, não feito por mãos, manas. eterno nos céus e tal. Hum. E aí ele comentando, ele usou uma expressão, uma fala de um escritor que dizia: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência Muito humana. bem colocado. Né? Aí eu anotei, eu disse, gostei tanto dessa Muito bem frase. colocado. Eu peguei a caneta e anotei do lado do versículo que ele estava comentando. Aí depois eu fui pesquisar, outro dia, lendo o mesmo assunto, né? Veio a lembrança daquela frase e eu fui pesquisar de quem era aquela frase, né? Sim. E era de um teólogo é, chamado Teilhard de Chardin, né? E escreveu bastante sobre essas coisas e foi muito feliz nessa colocação dele, né? O, Então ajuda muito a anotação. com relação a essas frases, que são frases de efeito, jargões e tal, o que pode não ser tão edificante é quando ela fica banalizada, quando ela vem assim no espiritual, que o senhor captou, sentiu. Houve toda uma relação do espírito que está no senhor e na pessoa que Sim, pronunciou. Mas quando banaliza e fica um jargão, tem coisas que tem toda uma lógica, né? Inteligência. isso. Tem que passar pelo processo para alcançar o propósito. Aí pronto, isso fica banalizado. Aí todo mundo fala aquilo por falar, sabe? Jesus está na casa. A primeira vez que eu ouvi isso, aí eu captei, a casa deve ser a igreja. É, Ou será que é a própria pessoa que é a casa? Que a pessoa está sentindo a presença de Jesus está na casa. Eu achei tão interessante. Ficou banalizado, ficou assim. Aí a gente vê as pessoas falando apenas como frase de efeito. é. Aí não faz o meu gênero, não, Muito bem. sinceramente. Bom, foi assim uma riqueza imensa, viu? Essas experiências que o senhor trouxe, né? Do seu contato com a Bíblia e outros mais, né? O efeito que a Bíblia já produziu na sua vida, tem produzido. Eu queria agradecer pela sua participação conosco, né, e nós vamos depois ampliar isso aí em outros momentos, selecionando assuntos mais específicos, né? Isso. Para comentar que hoje a gente fez uma passagem assim por cima de várias coisas. Panorâmica. É, A, ques- a sim, questão diga. interpretativa, né, ela é muito importante exatamente por haver essa dificuldade de interpretação. As pessoas têm, às vezes. Por que as pessoas não oram? Porque não sentem a presença de Deus. Então ficou de joelho ali sendo castigado aquele tempo.
de joelho ali sendo castigado, sem sentir a presença de Deus, mas quando se sente a presença de Deus, se tem interesse pela oração. Quando se pega um livro, pega a Bíblia para ler e se compreende ela, há todo o interesse. E com o tempo, mesmo as versões clássicas, elas vão ficando familiarizadas, as palavras ficam sendo suas e até usadas no seu dia a dia, na sua comunicação. E isso é tão interessante, irmão Giovanni, que eu estava conversando, na época que eu fazia ainda a faculdade, eu estava conversando com uma colega que não é evangélica, né? Não Hum, tem essa vivência. E no assunto que nós estávamos conversando, eu citei alguns versículos dentro do tema que estávamos abordando. Era lá no curso de Ciências da Religião, hum, e ela ficou observando aquela fala minha, e num dos momentos ela parou e disse assim: eu não consigo ser assim como vocês, e conseguir reproduzir exatamente o que está no versículo, né? Eu conheço isso aí, eu sei o é, assunto, né? Mas eu acho interessante que vocês assim falam, com e propriedade, não era nem intimidade. se confunde a nossa fala com a própria É, expressão que está isso, no texto bíblico. isso. E é a prática da leitura bíblica, né, que permite isso. Exato. E é bom quando o pregador, um desses dias, o senhor estava falando aqui no pastor Francisco Raimundo, né? E Sim, usava, às vezes, ele estava contando uma história e aquela história ela se mesclava com uma história bíblica, né? E é, quando o pregador ele tem. parecia que a fala, a frase era dele, Era, quando porque se ele vai. misturava. Exato, exato. Né? Quando se vai pregar com o intuito de expor o que está contido na Bíblia, aí normalmente as coisas acontecem assim. Quando há outro interesse, por exemplo, o interesse de uma resposta positiva ou enérgica de lá, né? A igreja gostou, não é por aí. É Deus ajuda o teu povo a que saia daqui da minha boca o que está escrito. Que a pregação é tão somente ler, explicar e aplicar tudo com lógica, tudo numa coerência. Não é assim? Que haja esse interesse. Não interesse, não, que haja uma resposta. Eu vou cantar um hino, mas porque as pessoas vão vibrar, vão pular, a igreja vai pegar fogo. Não, eu vou cantar um hino porque ele tem uma letra tão assim sublime e direcionada a Deus. O amor de Deus é singular. Olha, que frase maravilhosa, que reconhecimento, que testemunho de quem conhece o amor de Deus, né? Sim, tudo bem. Eu quero lhe agradecer e lhe entregando Pô, uma maravilha. Olha, minha lembrança filha, para quem vai gostar é a irmã a Magnei. Marinei, É, tá ali orando por nós. Olha, minha filha, origem, pronto, aí vocês vão cuidar e maravilha. vão se Filha. lembrar desse momento aqui, Muito tá bom? obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado. Que Deus continue guardando o senhor e sua casa e que faça esse trabalho prosperar, produzir. Ele está no coração de Deus, está no coração do povo. Eu sou ouvinte do cristianismo inteligente. Amém. É ouvinte, estou acostumado com rádio, Espectador. espectador do cristianismo inteligente. Não sou tão participativo nos comentários, mas sempre está lá o meu ok, né? Sim. Algumas eu já vi mais de uma vez, aqueles recortes são muito bons também. Mantenha-se aí firme e constante, sempre abundante. O trabalho não é vão, não é? Amém. Obrigado. E para todos vocês que acompanharam, né, esse nosso episódio, nós esperamos que tenham sido realmente bem, edificados, né, beneficiados e edificados com tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Amém.